Aí, ó, só para surfar ainda o assunto da Erika Hilton, olha esse corte da Sâmia também, que eu falei. É muito bom. Vai lá, vai. Vou dar uma aceleradinha, porque é um pouquinho maior. Vou deixar em 1,25 aqui. Cesariana, deputada. Você quer que essas meninas sejam submetidas a uma cirurgia para que elas possam acessar um direito, além de serem estupradas? Você quer que elas sejam obrigadas a carregar essa gestação? Depois de uma violência, uma das piores que qualquer mulher brasileira e menina brasileira pode passar na sua vida, o CFM está querendo interferir na legislação brasileira, que desde 1940 autoriza, bom repetir, autoriza que haja aborto em caso de estupro para meninas e mulheres brasileiras. Essa é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Ela proíbe que os médicos brasileiros realizem o procedimento de assistolia fetal, que é o procedimento mais recomendado pela OMS, pela ciência, para gestações, para interrupção de gestação em casos de gestação mais avançada ou menos avançada. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O CFM, senhor presidente, senhoras e senhores, não tem o papel de atuar sobre orientações científicas para os médicos, sobre métodos a serem utilizados, mas é uma entidade de classe que, inclusive, consta na própria moção apresentada pela nobre deputada, são disciplinadores da classe médica pelo perfeito desempenho ético da medicina. Mais de 70% das vítimas de estupro no nosso país, sabe quantos anos elas têm? Menos de 14 anos. Então aqui vejam vocês, o Conselho Federal de Medicina quer interferir numa função que não é a dele, para dizer que os médicos estão proibidos de realizar o procedimento médico mais seguro para salvar a vida dessas meninas. Porque, caso contrário, se os médicos não podem realizar a assistolia fetal, sabe o que eles vão realizar? Porque está na lei, eles podem fazer? Vão realizar outro procedimento que se chama cesariana. É isso mesmo. Cesariana numa menina de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos, que são as maiores vítimas de estupro no nosso país. Uma cesariana em uma mulher é uma coisa, deputada Cris. Uma cesariana numa menina de 11 anos, por favor, de idade, a deputada está com a palavra, sem dúvida, há um grande risco, inclusive, de que ela venha a óbito. A gestação também. Então vejam vocês, a nossa comissão quer dizer parabéns, Conselho Federal de Medicina, por fazer algo que não é da sua competência, que passa por cima de uma lei que está desde 1940 vigente, que agride mais uma vez, reviolenta essas meninas que foram vítimas de estupro. Para concluir, presidente, já há uma série de ações e agora tem um julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, que inclusive nós do PSOL fomos uma das partes que entraram com essa ação para derrubar essa resolução. E imagino que vai ser essa a compreensão dos nobres ministros do Supremo, afinal de contas. É isso, é o CFM querendo passar por cima da lei e agredir meninas que, repito, 70% tem cerca de 13, 12, 11, 10, 14 anos. Eu queria entender como é que o CFM conseguiu ficar tão que maluquice, né, cara? né? Que porra foi essa, cara, que aconteceu? Isso já, não nesse caso, mas aconteceu também deles na época da pandemia, pô. O Bolsonaro ia lá toda hora falar contra a vacina no meio de um monte de médicos. Mas, o negócio de aborto tem isso aqui que é perfeito, né? Isso aqui eu procurei aqui, estava achando. Pró-vida. Mas é total. Pró-vida. É sobre exatamente, né? Isso. É sobre exatamente isso. É tudo. Gente, eu fico pensando, a Janaína tem 8 anos. A Janaína tem 8 anos. Se acontecesse alguma coisa horrorosa com ela, 3 bati na madeira, daqui 2 anos, pela lei, ela seria obrigada a cumprir a gestação. É uma coisa tão surreal. Surreal, cara. Gente, não existe nada mais surreal do que uma criança. Mas a gente sabe que isso vai acontecer só com uma menina de 11 anos que seja da periferia. Pobre! Porque na classe média, quem tiver um mínimo de apoio familiar e social da família, os amigos, essa criança vai fazer um aborto, né? É óbvio, né? Então, sempre com os pobres, eles fazem essa hipocrisia com os pobres. Mas não é sobre, assim, é um problema de saúde pública. A criminalização do aborto é um problema de saúde pública. Esse é um problema da saúde pública. Porque as mulheres que querem abortar, elas vão abortar. Elas vão abortar. Sejam elas ricas, pobres, extrema pobreza. Se elas não quiserem, elas vão abortar. E o problema é como elas vão abortar.
Porque as mulheres que sejam da classe média ou da classe alta, elas vão numa baita clínica e elas vão fazer esse aborto de forma clandestina. As mulheres pobres, elas vão fazer com agulha de tricô, elas vão tomar medicamento, elas vão para o SUS quase morrendo, sem exagero, com hemorragia, vão usar o sistema de saúde de forma muito custosa para o sistema de saúde. Eu não estou falando apenas da vida de um ser humano, eu estou falando para o próprio Estado. É muito mais caro o aborto ser criminalizado do que o aborto ser descriminalizado. Então, é uma coisa que não tem o menor cabimento. Porque se a gente vive num Estado laico, a pauta religiosa não tem que interferir nesse assunto. Agora está assim, aqui no Brasil. Até uma coisa que acontecia muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tudo que é de ruim, eles estão importando, né, para os Estados Unidos, né, essa extrema-direita malucada, que é impressionante. Não é só extrema-direita. No caso do aborto, não é só extrema-direita. Infelizmente, não é. É verdade. O Centrão, você acha que eles vão votar para o aborto? Se tem não, lógico. Não é só extrema-direita. Então, o problema é muito mais grave. É muito mais grave. Porque não são na família deles. Porque na família deles, eu aposto que tem mulheres que já abortaram. Na família de cada um deles. Certamente. Só que abortaram na clínica, bem bonitinhas. Bem lindinhas. Lógico. As amantes desses canalhas têm os filhos? Duvido.